gente desenvolva também esse hábito, não apenas em momentos como esse, mas que seja parte da nossa rotina, não apenas cuidar da nossa família, dos nossos familiares no natural, mas cuidar deles também no espiritual. Não sei a realidade de todos vocês, se todos vocês já vivem num núcleo familiar todo convertido, todo entregue a Cristo, mas às vezes a gente se esquece do poder que nós temos de influenciar espiritualmente a nossa família. Até aqueles que não têm a Cristo podem ser abençoados através da tua oração. Né? Nós sabemos que o Senhor nos deu livre-arbítrio e que as pessoas têm a escolha do que elas vão fazer com a vida delas. Mas nós também temos um poder que não pode ser negligenciado, que é de preparar um ambiente espiritual através da autoridade que o Senhor Jesus deu para nós. E é uma das grandes atitudes de amor que a gente nunca pode esquecer, que é se utilizar de tudo que o Senhor já nos fez, luz, para abençoar aqueles que a gente ama. Amém? Bom, irmãos, esse é o segundo culto, né, o segundo domingo de culto da família. E no primeiro domingo, meu marido pregou e ele falou sobre governo, sobre a autoridade. Quem estava aqui no domingo da família do mês passado? Amém. Você estava, né? Eu acho que metade estava, metade não estava. Se você não estava, eu indico você ouvir. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem essa tecnologia maravilhosa que mantém os nossos cultos online no YouTube. E eu vou dar continuidade com o outro lado dessa moeda nessa manhã. E eu já queria agradecer a todos vocês, guerreiros, porque hoje, nesse dia cinza, nesse clima londrino, num domingo de manhã, vocês são crentes de verdade, irmão. Vocês estão aqui e vocês venceram a preguiça, porque estava difícil de levantar da cama hoje, para ouvir a esposa do pastor falar sobre submissão. Vocês são maravilhosos. Vocês estão de parabéns. E eu queria que a gente abrisse lá em Colossenses, no capítulo 3. Eu vou tentar passar sobre os principais textos que falam sobre isso. No Novo Testamento, no Antigo Testamento tem muito texto que fala, mas nós somos cristãos, pertencemos à Nova Aliança, nós vamos dar foco nos principais textos que falam sobre isso no Novo Testamento. E em Colossenses 13, eu queria começar a ler a partir do versículo 17, que diz assim, eu falei o quê? Desculpa, gente, 3. Tenha paciência comigo que eu estou assim, meio zoada. Meu marido está rachando de rir de mim esses dias. As coisas estão complexas. Gravidez faz isso com a gente, viu, gente? Deixa a cabeça da gente meio confusa. 3:17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Eu vou continuar a ler esse texto, mas eu queria introduzir com esses 2 versículos. E por que eu comecei no 17? Ele está dando ênfase de que nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus e dando graças. E por mais que a submissão seja uma coisa que nos dói, principalmente porque nós somos influenciados, infelizmente, pelos padrões do mundo, a gente precisa fazer tudo que é bíblico, dando graças ao Senhor. Com o entendimento de que a palavra de Deus não quer nos subtrair. Ela quer nos acrescentar. E independente de ser desconfortável ou não, ela está trazendo algo que é o melhor para nós. Amém?
E, como vocês viram no 18, logo em seguida, a palavra de Deus diz para as mulheres sujeitarem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Por que eu citei a pregação do domingo de família passado? Porque essa pregação ela foi uma base muito importante para estabelecer o que é autoridade. Porque é muito difícil a gente falar sobre submissão sem entender o que realmente é uma autoridade. E dando um spoiler para quem não esteve aqui, uma das coisas que foi ensinado é que a verdadeira autoridade, ela inspira submissão. Então, maridos, se você tem tido dificuldade com a sua esposa para se submeter, talvez o seu problema é que você não esteja sabendo ser autoridade. E um governo que realmente tem o posicionamento de governo conforme o governo que a Bíblia nos ensina a ser. Por isso que eu acho que vocês não podem perder e deixar de assistir esse culto, porque eu não vou falar sobre isso, porque já foi falado também um pouquinho na Escola de Homens e Mulheres, que também está disponível, né? Os vídeos estão abertos. Então, procura saber sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão da submissão é o que é submissão. Porque, assim como inúmeros termos, eles foram se perdendo de conceito ao longo do tempo. A Bíblia, ela não foi escrita em português, vocês sabem disso, né? Algumas partes foram escritas em hebraico, outras foram escritas em grego, e tem ainda outros idiomas, aramaico, que também aparecem na Bíblia. E essa palavra foi traduzida como submissão, mas será que a forma como nós hoje, 2026, português moderno, português brasileiro moderno, entende a palavra submissão é exatamente o termo que o apóstolo pretendia com o que ele estava falando aqui? É importante, toda vez que a gente vai ler os textos bíblicos, tentar nos transportar para o que o autor estava querendo transmitir através da mensagem que ele está falando. E vamos estudar um pouco o que é essa palavra submissão, que dói tanto nos nossos ouvidos. Para te ser sincero, não dói mais no meu ouvido. Depois que eu estudei e aprendi tanto sobre submissão bíblica, eu busco a posição de submissão. Eu amo a posição de submissão. Mas é porque eu admito que um dos meus primeiros desafios da fé na minha caminhada cristã foi aceitar a submissão. Não que eu fosse muito insubmissa. Eu nunca fui uma pessoa muito... Eu sempre fui muito docinha, gente. Mas eu fui criada no contexto do mundo. E numa cidade, né, numa capital, em que a modernidade achava que era um absurdo a submissão feminina. E aí, naturalmente, na hora que eu chego na igreja e ouço que como é que é? Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, eu tenho que me sujeitar ao meu marido, isso me doeu muito. Eu tive muita dificuldade de aceitar isso. E recebi isso logo nos meus primeiros dias de convertida. Eu já estava aprendendo sobre isso, graças a Deus, porque isso foi muito bom para a minha vida, mas foi difícil de engolir. Agora, essa palavra submissão, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que ela não é. Submissão, assim, ela é diferente de, por exemplo, subserviência. Qual a diferença entre submissão e subserviência? A subserviência, ela é uma obediência que você não tem
você não pode fugir, né? Tipo assim, você não pode deixar de ser... É como um escravo para o seu senhor. Essa é a subserviência. Lembra da escravidão? Né? Graças a Deus, foi abolida há muito tempo atrás. Aquilo, a forma como os escravos eram tratados, aquilo era exigir subserviência deles. Qualquer coisa, a pessoa era obrigada a obedecer. Ainda existe um pouco isso em algumas outras esferas da nossa sociedade moderna. E isso é subserviência, mas não é submissão. A submissão também não é obediência. Porque dá para ser submisso e desobediente. Mas a obediência, muitas vezes, vai sim fazer parte da submissão. Elas só não são a mesma coisa. Então, o que seria submissão? Primeiramente, vamos pegar essa palavra, submissão. Veja que a segunda parte da palavra quer dizer missão. E esse é o pulo do gato de submissão. Submissão é alguém que está focado, interessado sobre uma missão. Então, existe uma missão, existe uma visão, e a pessoa que é submissa, ela está... ela se movimenta em direção a essa missão. Veja que já fugiu de todos aqueles outros termos que nós aprendemos. Quando nós estamos diante de uma missão, vamos supor que, por exemplo, essa palavra missão é muito usada em polícia, né? Exército, por exemplo. O exército recebe uma missão, por exemplo, de reconhecimento. Ele recebe do chefe, da patente mais alta dele, uma missão. O que ele precisa fazer? Ele está focado em completar, por exemplo, uma missão de reconhecimento, completar esse reconhecimento. E aí todas as ações dessa equipe do Exército vai estar coordenada para que esse reconhecimento seja efetivo. Amém? Vai passar por obediência? Muitas vezes vai. Porque o comandante vai te passar coisas que você precisa fazer para que essa missão seja cumprida. Mas ela não é apenas um monte de robozinho indo lá e fazendo. Você tem uma missão e esse vai ser o foco do qual todas as suas ações precisarão ser interpretadas. Porque uma vez que você está no campo de batalha, você vai ter que ter sua própria criatividade para resolver certas coisas que, às vezes, o comandante nem pensou de te mandar fazer. Amém? E dependendo de quando você estiver lá em campo, pode ser que alguma coisa que o comandante mandou, você perceba que vai comprometer a missão de reconhecimento, mas o foco é a missão. Entende? Veja como funciona a submissão. Então, voltando, porque é muito impossível falar sobre submissão sem falar sobre autoridade. A autoridade precisa ser alguém que passou uma missão. Amém? Como alguém vai se submeter a uma missão que não existe? Porque eu vejo muitos casamentos à deriva porque não existe missão. O núcleo familiar não estabeleceu um propósito. Não decidiu um caminho a seguir. E aí, eu vejo muitos maridos precisando gritar com a esposa, não, você tem que se submeter, você tem que ser submissa, igual o teatrinho do Japa com a Jo, para divulgação do culto de homens, da escola de homens e mulheres, mas você tem que se submeter. Mas assim, você passou uma missão para ser submetida? Exatamente. Veja como ser uma boa autoridade facilita a questão da submissão.
Voltando para o texto. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Veja que esse versículo, ele diz que a mulher precisa se sujeitar ao marido. Infelizmente, graças a Deus, depois do advento do feminismo, e sim, gente, o feminismo trouxe coisas maravilhosas. Desbandeirou em alguns pontos para umas coisas muito erradas, mas eles trouxeram grandes lutas que realmente resgataram muitas mulheres. Mas durante muito tempo, as mulheres, e em algumas culturas ainda é assim, as mulheres elas são consideradas seres de segunda classe. Então, qualquer homem pode mandar em qualquer mulher. Mas não é isso que o conceito bíblico fala. Ele está falando da mulher submeter-se ao marido. Não a qualquer homem que acha que pode mandar. É aquele do qual ela está dentro daquele núcleo familiar e ele é o cabeça. Então, entenda, homem, que se você se casou, você foi colocado numa posição de cabeça. Nós ainda vamos ler Efésios, e Efésios explica melhor o que é essa posição de cabeça. E o homem é o cabeça da família. E, gente, uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu estou falando sobre família é que, apesar da nossa sociedade ter se desenvolvido com várias outras formas de autoridade, a forma que o Senhor estabeleceu a sociedade foi através de família. O Senhor, ele pensou e organizou a humanidade para que a humanidade funcionasse em famílias. O resto tudo a gente inventou para a gente se organizar melhor. Mas o Senhor, ele pensou em tratar a humanidade como uma grande família dele, divididas em pequenos núcleos, que são as famílias. E o Senhor trabalha de forma organizada. Se você pensar num organograma, né, numa cadeia de comando, geralmente ela tem uma forma piramidal. Você tem lá um líder, e depois você tem líder de líderes, e por aí vai. Ponto. O Senhor é o topo lá de cima desta família, humanidade. E o cabeça do seu núcleo familiar é o marido, o pai da casa. Ele é o cabeça. E as missões de Deus, ele vai mandar através da estrutura de autoridade que ele estabeleceu. Ele não vai fugir da estrutura que ele mesmo criou. Ele não vai desestruturar isso. Então, se ele desenvolveu isso, se ele planejou para ser dessa forma, então as missões vão vir através do cabeça. E isso traz ainda mais uma responsabilidade para a autoridade. O cabeça precisa estar sensível para receber as missões de Deus. Porque, senão, ele vai acabar conduzindo as pessoas em missões que não vêm da autoridade máxima, o nosso Senhor. Amém? Então, a mulher precisa se submeter a esta autoridade, ao cabeça da casa dela, ao marido dela. Amém? Não ao marido de qualquer uma. E o 19, maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. E você vê que a estrutura de submissão, né, essa hierarquia, ela passa pela boa autoridade, o marido que ama a mulher. De novo, não trata ela com amargura, né, porque amor e amargura não funcionam junto. É em amor. Leia 1 Coríntios 13 para você entender que tipo de amor que ele está falando aqui. É um amor servidor, é um amor que busca o melhor para o outro, é um amor que não se ira facilmente, é um amor que não guarda rancor, é um amor que tudo espera, é um amor paciente, benigno. É muito mais fácil submeter a alguém que está dessa forma, não é mesmo? Não fica tão difícil a submissão quando a autoridade também está submissa à autoridade do nosso Deus.
se submetendo àquilo que ele nos ensina. Amém? E filhos. Sei que tem gente aqui que ainda é só filho. Não é esposa, não é marido, é apenas filho. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Gente, os filhos, eles são responsabilidade daqueles que os geraram. Parece óbvio isso que eu estou falando, mas às vezes as pessoas não agem dessa forma. Elas terceirizam a criação para a escola, elas terceirizam a criação para a sala de crianças do departamento infantil. Às vezes elas simplesmente negligenciam. Infelizmente é uma realidade que a gente deparou muito aqui no norte de Minas. O abandono parental, né? Muitos pais abandonando os filhos. E, gente, casamento é responsabilidade. Casamento é para adulto, não é para criança. Criança é para ser cuidado por um casal que tem um casamento. Mas o casamento é para pessoas adultas e responsáveis. Se você não quer se responsabilizar, então não utilize. Espera aí, eu vou achar um jeito bonitinho de dizer isso. Não invente de brincar com coisa que é de adulto. Amém? Porque adultos se responsabilizam. E casamento é para quem tem e aceita responsabilidade. Se você não tem e não aceita, você não pode brincar com coisa de casamento. Amém? Então, os filhos, eles precisam obedecer a bons pais, que os amam, né? Pois isso agrada ao Senhor. E ser protegido por esse núcleo familiar que é inspirado por Cristo. Você vê que no 21 diz a mesma coisa. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Amém? E aí, vamos lá para Efésios, conforme prometido. Que eu acho que o texto de Efésios, ele trata justamente sobre essa questão dos deveres conjugais e de uma forma ainda mais destrinchada, ainda mais clara, que diz assim, Efésios 5, 22. De novo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Aleluia! Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Veja que a submissão ela acontece da mesma forma como nós nos submetemos a Cristo. E aí eu te pergunto, é horrível se submeter a Cristo? É doído? Não é. E a Bíblia nos incentiva em todo o Novo Testamento que todos nós cristãos que a nossa busca seja nos tornarmos a plenitude da imagem de Cristo. Então, uma mulher se submetendo ao marido que está buscando ser como Cristo, ela não vai ter uma dificuldade no sentido de ela vai estar com a mesma tranquilidade de submeter como quem se submete a Cristo. E por que a gente tem tanta tranquilidade de submeter a Cristo? Porque, como está no versículo 23, Ele é o nosso Salvador. O Salvador é aquela pessoa que a gente confia. Foi alguém que, quando a gente estava na pior, Ele nos resgatou. É uma pessoa que, o Cristo, é uma pessoa que não mediu esforços pelo nosso bem. É dessa forma que uma autoridade dentro do lar precisa ser. Alguém que vai buscar o melhor para a família, o melhor para a esposa, o melhor para os filhos, o melhor para que aquele grupo de pessoas, como um todo, funcionem melhor. Se direcionem a Cristo da melhor forma. Ele continua.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa parte foi maravilhosa no culto domingo que meu marido pregou sobre o governo. Porque ele mostra a seriedade dessa posição de cabeça. A posição de cabeça é alguém que vai querer santificar, purificar, apresentá-la sem mancha ou ruga semelhante. E a gente vê muito marido desbandeirando as esposas, trazendo um problema para elas ao invés de trazer solução. Eu ouvi um caso outro dia de uma mulher que ela pegou DST. Se você parar para pensar no que eu estou falando, é um negócio que envolve muitas camadas com essa história. Olha o que o marido trouxe para dentro da casa. Para purificar, é para santificar. É para isso. Mas eu comecei essa parte dizendo assim, 24, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, você vê que a igreja, homens, mulheres, crianças, adolescentes, a igreja toda está sujeita a Cristo. Amém? E aí, eu queria trazer uma outra questão sobre a diferença entre submissão e obediência. Nós, mulheres casadas, precisamos submeter-se aos nossos maridos, às missões que eles nos estabelecem. Mas é impreterível que nós nos submetamos primeiro a Cristo. Amém? E isso também exige uma maturidade e uma sabedoria de quem sabe quem é Cristo. Por isso é tão... Por isso não. Por tudo que a gente sempre ensina aqui nessa igreja, é tão necessário que a gente conheça tão bem a palavra de Deus. Por isso que a gente fica insistindo para vocês fazerem um rema. Porque no rema a gente consegue até ensinar isso de forma mais profunda e mais didática. Porque quanto mais a gente entende a palavra de Deus, mais a gente vai reconhecer quem é Cristo e quais são as missões dele para nossas vidas. E nessas questões, marido pode falar, espernear, gritar, dar pirueta, que você vai obedecer a Cristo. Amém? Porque, assim, eu já vi muitas mulheres também sendo desbandeiradas porque elas estão seguindo um cabeça que está seguindo os passos de Satanás. A gente tem um caso clássico na Bíblia, e eu gostaria de ler lá com vocês, que está em Atos, no capítulo 5. Que é justamente sobre um casal indo pelo caminho errado. Em Atos, o livro de Atos, ele conta os primeiros passos da igreja, logo depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Então, é o início dessa nova geração. A igreja, a obra de Cristo de redenção estabelecida e agora a igreja praticando o ID. E você vê que a gente ainda está aqui no capítulo 5 de Atos. Então é bem no inicinho. A igreja, irmãos, estava num amor, estava numa pureza, estava numa paixão pela obra, que eles tinham tudo em comunhão.
Eles partiam tudo. Eles estavam tão desapegados com as coisas dessa terra que eles não consideravam mais nada como só deles. Era tudo da família de Cristo. Estava todo mundo compartilhando tudo. Aí chega um ser humano maravilhoso, chamado Barnabé, e ele demonstra essa generosidade de uma forma tão escandalosa que esse nome Barnabé é justamente um apelido para dizer o tanto que esse cara era especial, o tanto que ele era generoso e bondoso e um cara massa. E aí vem um sujeito, 2 sujeitos, acha muito legal o que Barnabé fez e inventa um plano horrível, que deu super errado, para tentar receber a glória, os palminhas, os tapinhas nas costas que Barnabé recebeu, só que eles não estavam tão comprometidos e com o coração no lugar certo, igual Barnabé. A história deles. Atos 5:1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Barnabé tinha vendido a propriedade e trazido o dinheiro completo da propriedade para ofertar na igreja. 2. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então, vamos entender. Ele queria receber a glória de Barnabé, mas ele ficou meio ganancioso e ele disse que ele tinha vendido e entregado o dinheiro todo, mas, na verdade, ele tinha entregado só uma parte. Pedro aqui, guiado pelo Espírito Santo, com palavra de conhecimento, ele sacou o que Ananias tinha feito e confrontou Ananias diante daquela realidade. Irmãos, o povo estava com um coração tão puro naquela época. Imagina que escândalo, que coisa horrorosa ia acontecer com a igreja se isso não fosse tratado de forma severa. Você viu que depois que ele caiu morto, grande temor apoderou-se de todos que ouviam o que tinha acontecido. Então, assim, todas as pessoas que talvez estivessem pensando em alguma ideia parecida, já ficaram com medo e mantiveram a posição correta, de acordo com os princípios do Senhor. Mas você vê que Pedro confronta ele no sentido assim: o terreno era seu, o dinheiro era seu, você podia ter chegado e falar assim: olha, eu vendi um terreno e estou trazendo metade. É isso que Pedro está falando. Ninguém te obrigou a vender, ninguém te obrigou a trazer o dinheiro todo. Você só errou porque você resolveu mentir. E aí, voltando ao nosso assunto de submissão, versículo 6. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, colocando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Veja que não era simplesmente porque eles eram um casal que Ananias, fazendo o que ele fez, de cara, Safira estava condenada também. Pedro deu-lhe a chance. Pedro perguntou a ela. Ela teve toda a liberdade de falar a verdade diante de Pedro
e fazer a verdadeira submissão àquele que é mais alto do que o marido dela. Então, irmãs, fica aqui um alerta. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para a gente entender que em diversas situações é nosso dever desobedecer. Amém? E eu estou falando isso com muita seriedade, porque eu já vi, num passado recente, mulheres sendo levadas para um caminho de destruição por simplesmente estarem do lado do marido, haja o que houver, venha o que vier, e se esquecendo de que o nosso temor e a nossa submissão, primeiramente, é ao Senhor. E, naturalmente, a palavra dele. Então, a sua santidade é responsabilidade sua. A sua responsabilidade para com o Senhor, ela está acima da responsabilidade que você tem de submeter ao seu marido. Então, fica de olho, porque algumas missões são completamente satânicas. E você vê que, na verdade, Safira, ela aceitou a missão. Ela não foi simplesmente com medo do que Ananias ia fazer com ela se ela não aceitasse o que ele falou. E mesmo assim, mesmo diante de uma coisa dessas, né? Eu estava colocando um parênteses como se fosse tranquilo para ela submeter, né? ela aceitar esse plano diabólico, se ela tivesse sobre ameaça ameaça física, né? Mas assim, nós vimos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram jogadas em tacho de óleo quente e foi liberto, cova de leão, gente que foi perseguido por egípcio e foi salvo pelo Senhor. Se você tiver com o coração no lugar certo, o Senhor vai te resgatar. E isso é uma coisa que me ajudou muito também a me submeter. Porque uma das coisas que a gente precisa botar o nosso pé é que, se está na palavra de Deus, não tem conversa. Eu vou fazer. Então, essa questão de me submeter, por mais que no início, eu estava no início da minha conversão, quando eu me deparei com esse conceito pela primeira vez, eu ainda não entendia muito a palavra de Deus, eu ainda não tinha tanta experiência com Cristo assim, eu decidi que eu ia praticar, que eu ia topar ser uma pessoa submissa, porque eu tive fé de que o meu Deus não ia me fazer passar por nenhum aperto. Que qualquer coisa que eu precisasse passar, Ele me resgataria se fosse necessário. E isso é uma posição de fé. O justo viverá pela fé. Isso quer dizer que nós vamos praticar a palavra, custe o que custar. E o Senhor Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu que nos cuidaria, que nos resgataria, que Ele nos protegeria em toda situação. E aos maridos, eu queria te dizer que o Senhor Jesus também prometeu que aquele que fizesse mal a um dos pequeninos... eu vou achar esse texto, espera aí. Eu já tinha até ele aqui anotado. Mateus 18. Eu não pensei em abrir ele, mas eu vou abrir. Aqueles que pensam que eles podem chegar, desmandar, desvirtuar a própria família de Cristo. Está dizendo aqui. Mateus 18, 3. É assim. Senhor Jesus dizendo: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre pureza de coração. Amém? Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas... se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim,
melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-os fora, jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos e os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Então, eu queria deixar aqui um alerta, e eu fico pensando se essas pessoas que não se responsabilizaram a ponto de trazer a família em santidade, mas a levaram para um caminho de pecado como Ananias fez, sequer creem. Porque eu fico pensando que uma pessoa que já ouviu algo como isso, não treme a espinha inteira por fazer alguma coisa, por conduzir a família para um caminho de destruição, certamente nunca foi cristão. Porque isso são palavras de Cristo. Isso não é nem um apóstolo interpretando a Cristo, é o próprio Cristo dizendo o que vai acontecer. Então, isso é muito sério. É muito sério, tanto para aqueles que conduzem, e é muito sério para aqueles que se deixam ser conduzidos. Amém? Meu tempo está acabando? Vamos voltar lá para Efésios? A gente terminou de ler Efésios? Não, né? A gente terminou de ler até o 27, né? Que só finalizando. Então, a posição de submissão também é uma posição de ser inspirada pela missão a se santificar. Porque uma coisa também que às vezes eu vejo, e agora alguns maridos tentando influenciar as esposas, e por uma posição de conforto, por uma posição de sempre fui assim, meu gênio é desse jeito, você não sabe, que tudo que eu vivi, esse tipo de coisa, a mulher fica como um peso, né? O marido tentando trilhar o caminho da missão e tendo que arrastar a esposa. Irmãs, submissão é disposição para a missão. É pegar junto. Uma coisa que muitas vezes acontece é que, às vezes, o marido está passando uma missão, a mulher pensou, essa missão não seria uma missão que eu teria dado, e aí ela começa a fazer corpo mole. Eu não acho que as coisas têm que ser assim. Eu não acho que é isso que tem que fazer. Eu não acho que é para esse lado que tem que ir. Deixa eu te perguntar, está contra a palavra? Não? Então faz. Com vontade, com amor, com carinho. Pega essa missão como se fosse sua. É isso que a submissão é. Ou seja, submissão ela é muito mais sobre propósito do que pega meu sapato, lava minhas vasilhas, pega minha blusa. Isso não é submissão. Isso é subserviência, é coisa de escravo. Submissão é, a missão dessa casa é essa. Né? Como, por exemplo, contando de novo a nossa história, quando nós viemos de BH para cá, quem recebeu a proposta e a impressão no espírito de vir para Montes Claros foi meu marido, não fui eu. Mas na hora que ele chegou com essa proposta, e como um bom marido que ele não chegou como um tirano, mulher, arruma as coisas que nós estamos indo para Montes Claros, porque isso é um que o tirano faria, ele chegou mostrando a visão. E eu, como submissa, recebi a visão com alegria. E comecei a, junto com ele, me preparar para que a gente pudesse cumprir essa missão. Isso é submissão.
E, nesse sentido, a gente se submete com muita alegria, vocês não acham, não? É muito bom a gente ter alguém que vai nos dizer um caminho para a gente seguir. Eu, sinceramente, acho a posição de submissão uma posição confortável. Eu prefiro a posição de submissão. A posição de autoridade, para mim, é uma posição que, às vezes, eu preciso exercê-la em outros, né? Em outros aspectos, como líder, às vezes, de um departamento, líder de alguma coisa, eu preciso de uma posição de autoridade. Essa é uma posição que, para mim, é desconfortável. Agora, a posição de submissão é uma posição de ser cuidada, de ter alguém que vai te conduzir, e, de novo, o cabeça é o que se responsabiliza. Isso também me ajudou muito a me submeter. Porque, se é o cabeça que se responsabiliza, e se a missão, por mais que, sei lá, pela minha lógica, ela é uma missão divina. Ele falou, então deve ser divino. Mas se no final não for, quem vai ter que prestar conta é ele. Viu, cabeças? Quem vai ter que prestar conta é vocês. Quem tem que se responsabilizar é vocês. Uma vez, conversando com uma moça que morria de medo de faltar dinheiro, eu falei com ela, aqui, deixa eu te falar, segue a visão que ele estabeleceu, e se lá no final faltar dinheiro, ele que vai ter que se virar para achar o dinheiro. Porque se for uma missão divina, a provisão vai acontecer. Onde o Senhor estabelece uma visão, ele estabelece a provisão. Então, se for, vai dar tudo certo. Se não for, depois ele se vira para poder pagar as contas. Você pega junto e pronto. É uma composição maravilhosa. Você vai fazer de tudo para dar certo. Mas depois não deu certo, a responsabilidade é do cabeça. Maravilhoso viver dessa forma. Claro que como uma pessoa amorosa, né? Como uma pessoa misericordiosa, deu errado, você também não vai ser agente boca de Satanás. Te falei. Quem que é o acusador? Satanás. Te falei. Não sabe fazer nada que presta. Não tomou decisão direito nessa vida. Não. Nós não somos cristãos misericordiosos? A gente não faz isso pelo perdido? Por que a gente não vai fazer pelo nosso marido? A gente vai ajudá-lo também na reconstrução, claro. Mas, de novo, as nossas mãos estão lavadas. A gente fez tudo certo. E no Senhor nós estamos protegidas. Porque se o nosso coração estava em seguir a palavra, a obediência primeiro ao Senhor, depois a submissão ao nosso marido, que estava nos apresentando uma missão que não tinha nenhum problema em relação à palavra, e nós nos submetemos, o Senhor nos protege. Se for o caso, até a gente sobrevive a taxa de óleo quente. Amém? Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Aqui só um pouco mais de reforço desse assunto que nós já falamos, e foi falado melhor no outro domingo, sobre o marido ser uma boa autoridade, a exemplo de Cristo. 31. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, essa posição de submissão, essa posição de submissão não, essa hierarquia, né, essa organização, melhor, essa organização que o Senhor criou, ela é organizada em núcleos familiares. Isso quer dizer que, quando o homem e a mulher se casam, versículo 31, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Essa frase, ela fala, além de, obviamente, tornar-se uma só carne, ela fala também de sair da casa do pai e da mãe. Ou seja, uma vez que casou, quer dizer que isso aqui agora é um novo núcleo familiar.
o núcleo familiar do qual você pertencia antes, pai e mãe, é o núcleo familiar deles. Enquanto você estava morando na casa deles, você fazia parte daquele núcleo e você devia obediência como filho àquele pai e àquela mãe. Agora, a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade agora é do novo pai e mãe, por mais que vocês ainda, às vezes, acabaram de casar, não têm filhos ainda. Mas agora, quem tem que resolver as próprias tretas e tomar as próprias decisões é esse novo núcleo familiar. Ou seja, você deixa você sai da posição de submissão aos seus pais. Então, essa coisa de sogra, sogro, ficar mandando o que você deve fazer, né? Eu não aceito que você faça isso com a minha filha. Porque, por exemplo, uma coisa que eu já vi demais é o sogro, por exemplo, botando um peso em cima do genro, do tipo assim, você tem que dar para minha filha a mesma padrão de vida que ela tem na minha casa, senão você não pode casar com a minha filha. Em primeiro lugar, a escolha não é do pai, porque depois não é ele que tem que se submeter. Então, é melhor a gente escolher quem a gente vai topar se submeter. Né? Aquele que vai ser um bom cabeça para as nossas vidas. Depois, quem vai ter que cuidar dos nossos BO no nosso casamento é a gente. Então, é melhor a gente escolher bem escolhido por nossa própria conta e risco. E depois se responsabilizar por aquilo que a gente escolheu. Então, pai não manda mais naquele novo núcleo familiar. Ele não vai dizer que se você vai morar no terreno dele. Ele não vai dizer se tem que trabalhar com isso ou se tem que trabalhar com aquilo, se tem que criar seus filhos desse jeito. Mãe também tem mania de fazer isso, né? A sogra tem mania de dizer o jeito certo de cuidar dos filhos dos outros. Aqui, eu fui filha, né? Vamos supor que seja minha mãe que está tentando dar pitaco em como criar meus filhos. Eu fui filha dela. Se ela tiver feito um bom trabalho, eu vou perpetuar os bons conselhos que eu aprendi durante toda essa vida que eu vivi com ela. Agora, ela não tem mais autoridade nenhuma na minha vida. Abandonará pai e mãe. Essa submissão foi cortada. Agora, uma coisa que eu gosto de dizer é que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe e não com prazo de validade. Ou seja, a honra ela é devida. Se você teve bons pais, né, na sua vida, então você precisa honrá-los como bons pais que eles foram. E aí, se eles foram bons pais, eles provavelmente vão conseguir dar excelentes conselhos. Eles não mandam mais nada. Eles não têm autoridade sobre você, mas eles podem dar excelentes conselhos como pessoas que viveram por mais tempo, que te amam e que vão falar coisas que vão ajudar demais a sua vida. Se for o caso. Porque também conheço pai e mãe que criaram os meninos de qualquer jeito e agora acha que ainda pode dar pitaco. Nós não vamos deixar passar fome, né? Um pai e mãe desse jeito. Mas também não vamos ouvir e praticar porque acha que isso é honrar. Isso não é honrar. Amém? Vamos pular só para o capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Olha aqui o versículo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas vida sobre a terra. Ou seja, quando a gente ouve os conselhos de bons pais, certamente são conselhos que vão trazer para a gente longevidade. Amém? Tirando todo o lado espiritual de que seguir os princípios de Deus também trazem longevidade, tem os princípios práticos. Sua mãe e seu pai que te ama vão te dar bons conselhos para você viver mais. Faz todo sentido. E pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E, de novo, eu trago a responsabilidade pelo novo casal, né? Pelo casal que forma esse núcleo familiar. É sua responsabilidade criar em instrução e conselho do Senhor. Criar menino é para gente que se responsabiliza. E isso não quer dizer que é responsabilidade apenas da mulher. Amém?
a responsabilidade. O homem é o cabeça, a mulher se submete às missões que o homem dá. Mas esses dois são a autoridade sobre todo o núcleo familiar. É como se a mulher fosse o braço direito, né? O primeiro, o segundo, sei lá, o par. O marido fala, a mulher agora, ela também é autoridade sobre os filhos, mas o marido também é. Então esse papel de conduzir os filhos não é só da mãe, amém? É dos dois, sobre se responsabilizar. Inclusive, um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia de desestruturação dos casamentos é justamente porque não existe uma dinâmica familiar funcional dentro dos lares. Nós temos muitos pais que às vezes realmente abandonam, mas existem muitos pais que não abandonam. Eles estão dentro de casa, mas eles negligenciam. E aí, fica muito difícil também do menino honrar. Porque a honra, ela é devida. Se você nunca participou, nunca se envolveu, nunca ensinou nada, ele vai honrar o quê? Você quer um filho que vai seguir os seus passos? Seja alguém que vai conduzi-lo, segundo as instruções e o conselho do Senhor. Você quer um filho que se submete a vocês? Sejam boas autoridades. E aí a gente, como mulher, passa a nossa posição de submissão junto com a nossa posição de autoridade. Somos submissos à missão que o Senhor nos revelou através do cabeça, que é o nosso marido, e a autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Bom, gente, o meu tempo estourou. O principal foi dito. Teria muitas coisas a dizer, mas meu tempo acabou. Mas esses dois são os principais textos que falam sobre isso. A gente ainda tem coisa em Tiago, a gente tem ainda coisa em Pedro que fala sobre isso. Mas é essencial que essa dinâmica funcione bem para que a gente tenha verdadeiramente famílias saudáveis. Que tanto os maridos estejam na posição de governo que lhe foi comissionada pelo Senhor, quanto as mulheres estejam nessa posição de submissão em fé, em boa vontade para com a palavra de Cristo. Amém? Aleluia. Que palavra nesse